Boa tarde, meus irmãos, espiritualidade amiga, aos irmãos, amigos do Instagram. Hoje nós temos mais uma tarde boa, uma tarde excelente, onde teremos nosso palestrante Alain na nossa casa, irmã Dolores, e teremos o exórdio do nosso amigo irmão Zé Souza. Agradecemos a todos e pedimos muita luz, muita paz, que possamos aquietar nossos corações. Temos alguns avisos, logo após a prece, a palestra, teremos a nossa passe individual. Próxima semana nós teremos o nosso amigo Ricardo, para falar uma palestra muito boa, e Deus os ilumine, nos proteja e que sejamos muito felizes. Vamos chamar o nosso irmão Zé Souza para fazer o exórdio. Assim seja. Boa tarde a todos que estão presentes. Eu vou falar um pouco sobre o contexto de uma frase. Jesus, quando ministrou aqui na terra, ele pregou um tanto. Tanto é que João Evangelista, no final do evangelho dele, ele diz que se fosse escrito tudo que Jesus pregou mesmo realmente, daria várias Bíblias. Mas tem algumas frases que ficaram marcadas, além do contexto que ele estava falando naquela hora. Essa evolução dessa frase, com a evolução também do Espírito, nós vamos entendendo cada vez mais aquilo que ele falou. Essa frase é essa aqui: onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. Aqui está em Lucas, está em Mateus. Então, quando ele começou a trazer bem-aventuranças, a trazer o que ele veio fazer aqui na terra, então ele começou em Cafarnaum, à beira do Tiberíades. E ele então trouxe, dentro do Sermão do Monte, onde ele falou das bem-aventuranças, ele também trouxe vários ensinamentos. Então, ele ensinava como comportar-se moralmente nas decisões do dia a dia, com exemplos simples da natureza. Como, por exemplo, olhar o livro do campo, observar os pássaros no céu, etc. Convidando-nos a ter menos ansiedade do ter, do ser, do futuro, etc. E ter mais confiança, mais fé em nosso Pai Celeste. Então, ele falou: buscai antes o reino de Deus e sua justiça, que todo o resto lhe será dado de acréscimo, pois nosso Pai Celeste sabe do que precisamos. Às vezes, nem nós mesmos sabemos do que precisamos, mas Ele sabe. E Ele dá aquilo ali que a gente está precisando, de acordo com o nosso querer também. É preciso a gente querer. E com essa frase, onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração, Emmanuel, segundo esse livro aqui, de Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, comentando o Evangelho segundo Lucas. Então, ele desenvolve mais essa frase, explicando um pouco mais o que seja o tesouro e o que seja o coração dessa frase. Então ele fala: tesouro é aquele bem maior nosso, o que está sempre em nosso coração, desde os nossos sentimentos, porque o coração é a sede dos nossos sentimentos. Então ele diz assim, por exemplo, tesouro ligado à matéria. Então temos as posses,
sentimento ligado a esse tesouro, ligado ao coração dessas pessoas, é a avareza. Sentimento, o tesouro ligado ao poder. Então, o sentimento ligado a essas pessoas seria o sentimento de orgulho. Agora, o tesouro divino, como bondade, então, o sentimento é aqueles bons sentimentos. De onde deriva esses bons sentimentos? Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Todo bem vem de Deus. Ele é a fonte dos bons sentimentos dentro de nós. As leis divinas estão dentro da nossa consciência. Então, o ponto divino dentro da consciência de nossa são esses bons sentimentos. Ele fala que o reino de Deus é o reino dos céus, como se explica, é um estado de espírito. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, questão 1012. É um estado de espírito permanente no espírito puro, por exemplo. Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Então ele já vivia no reino dos céus. As pessoas podem viver dentro do céu aqui, naquele lapsozinho que a pessoa tem quando ela faz uma coisa boa. Até um criminoso mesmo chega assim, às vezes faz uma coisa boa para uma criança, faz aquilo ali é um lapsozinho do reino de Deus dentro dele. E só pode vir o que é bom, vem de Deus. É a nossa comunhão com Deus naquele momento ali. Então Jesus nos trouxe, na segunda revelação, que a primeira foi Moisés, né? Na segunda revelação, Jesus nos trouxe o caminho para despertar em nossos corações o reino de Deus, que é a obra divina no coração do homem. Os bons sentimentos, não por imposição, pois temos nosso livre-arbítrio, mas exemplificando na sua vida. Estou olhando menos para cá e falta de experiência. E na sua vida, exemplificando. Então, ele exemplificou a renúncia, a misericórdia, a bondade, a humildade, a tolerância, o perdão, ensinando a justiça divina, para aprendermos a fazer o nosso trabalho de casa. Sim, o nosso trabalho de casa. Esse nosso trabalho de casa é criar o reino de Deus aqui na terra. E há anos assim, não importa, 2.000 anos, 3, 4.000 anos, mas é esse nosso trabalho de casa. Somos co-criadores, existe a criação maior, que é a criação maior dos universos, dos planetas e tudo mais. Existe a cocriação menor, que é essa nossa responsabilidade. Trazer o reino de Deus aqui para a Terra, através dos nossos bons sentimentos, nossas boas ações, transformando essa terra para uma terra renovada. Então, o Espírito vem tomando consciência das leis de Deus à medida que evolui. Assim, o reino de Deus vai crescendo em nós, ativando nossos bons sentimentos, que exercitados nos colocarão no caminho da verdade, da luz, da vida eterna, como filhos de Deus e criadores com o Pai. É nessa nossa missão. Segundo Kardec, aqui agora no Evangelho segundo o Espiritismo, temos fartura na terra teremos fartura na terra quando os homens souberem administrar os bens que ela nos fornece. Quando as leis da justiça, da caridade, do amor do próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, o excedente de um país suprirá a carência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Por isso Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra.
porque são perecíveis. Acumuleis tesouros no céu, que são eternos. Por outra, não deem aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Aprendam a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Nós estamos aprendendo isso aí. Estamos aprendendo ainda. Devagarinho, mas estamos aprendendo. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo prevalecerá sempre. Cabe ao Espiritismo fazer com que essas duas virtudes penetrem nos corações humanos. É a missão da terceira revelação divina, que é o Espiritismo. Então nós temos essa obrigação. Daí a abrangência da frase: onde estiver o teu tesouro, teu bem maior, que são, digamos, os bons sentimentos, aí estará teu coração, aí estará os teus sentimentos bons, aí estará praticamente você como espírito, nós como espírito. E esse lugar que nós estamos, como espírito, fazendo os bons sentimentos, esse aí é o reino dos céus que está sendo implantado. Espero ter sido, pelo não ouvinte eu fui, agora não sei se eu fui compreendido. Muito grato pela audiência. Que maravilha, né? Agradecer nosso amigo, nosso irmão Zé Souza. E muito bom, Isolde, muito bom. E vamos agora chamar o nosso irmão Alain para a nossa palestra de hoje. Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos conversar um pouquinho. É muito bom que o Exódio, nosso irmão, fez uma preparação aí para a gente ver essa importância de construir esse reino dos céus na terra, mas que começa em nós mesmos, né? Tem que partir da gente, tem que construir esse tesouro na gente e aos pouquinhos vai se espalhando. Quando todos estiverem trabalhando nesse sentido, a gente vai ter uma terra renovada, né? Até lá, não vai ser através de decretos, de políticas, de alguém querer que isso vai ser conseguido. Vai ser realmente quando nós abraçarmos um novo modo, um novo estado de espírito. Mas chegaremos lá, como nosso irmão disse. Pois bem, na obra Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós temos a narrativa de que havia uma igreja, uma das igrejas primitivas, que ela era especial. Tão especial que dela saíram inúmeros trabalhadores cristãos notáveis. E alguém pode perguntar, mas foi a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém, de fato, era uma igreja muito importante. Mas não estamos falando dessa igreja, mas sim da igreja de Antioquia. Antioquia, que era uma cidade que ficava hoje, seria no país Turquia, né? Hoje não existe mais a cidade de Antioquia, porque os terremotos já acabaram com ela. Existem algumas ruínas já encontradas. Mas nessa igreja primitiva foi onde Paulo de Tarso, ainda se chamando Saulo nessa época, começou as suas atividades apostólicas. Foi ali que ele começou, inclusive ele começou, interessante isso, porque ele era um ex-rabino, um ex-doutor da lei, né? Lá de Jerusalém. E tinha o dom da palavra, ele dominava realmente as técnicas e tinha muito conhecimento. Mas após a sua conversão, alguma coisa travou nele, ele não conseguia fazer uma palestra nem em 10 minutos. Interessante, né? Ele não conseguia fazer uma pregação. E normalmente quem fazia as pregações lá, tinha inúmeras pessoas que trabalhavam nessa igreja, mas quem normalmente fazia as prédicas era o nosso irmão Barnabé. Barnabé, que era um discípulo de Simão Pedro. Pois bem, e foi nessa igreja que Saulo encontrou o ambiente para poder
dá início à sua grande tarefa aqui entre nós. Porque se não fosse Saulo, a mensagem de Jesus não teria chegado até nós hoje. Foi um trabalho incansável dele, assim, notável, a sua fibra, a sua força de vontade, espalhando pelo mundo conhecido a mensagem do Cristo. Se tivesse ficado apenas em Jerusalém, teria sido abafado. Então ele teve realmente muita visão e muita disposição. Vale a pena ler a obra Paulo Estevão, né, para conhecer esse grande trabalhador. Mas ele, embora ele não conseguisse fazer palestra, estava meio travado. Né? Depois soltou, né? Quando soltou, ninguém segurou mais. Mas ele tinha o hábito de, antes de haver as palestras, ele se reunia com as pessoas e ficava trocando ideias, conversava com as pessoas e ia tirando as dúvidas, porque ele era muito inteligente, então ele ia explicando a mensagem de Jesus de uma maneira que todos entendiam muito bem. Mas só na conversa, se fosse para subir para falar em público, ele não estava conseguindo. E uma das pessoas que chegou em Antioquia e se encantou pelo jeito de Paulo, que à época se chamava Saulo, depois ele mudou para Paulo, né? Eu vou chamar logo agora de Paulo. Foi Lucas. Lucas era um médico e estava passando por Antioquia, conheceu o movimento cristão, se interessou, né? E começou a participar lá e tinha reuniões constantes na tenda de Paulo, onde ele passava, explicava a mensagem de Jesus. E então depois chegou um tempo que Lucas teve que ir embora para seguir com seus trabalhos, que ele viajava muito. Lucas é o evangelista, né, que inclusive, coincidentemente, foi da mensagem que nosso irmão José Souza trouxe. O evangelista Lucas. E antes de partir, eu não sei se vocês sabiam, mas na época, os trabalhadores, seguidores de Jesus, eles eram conhecidos como os homens do caminho, caminheiros, caminhantes, alguma coisa assim. E Lucas, na sua despedida, ele disse, olha, esse termo para designar um seguidor de Jesus não é muito bom. Que tal a gente chamar de cristãos? Foi Lucas que criou esse termo, sugeriu esse termo. E todos adoraram, inclusive Paulo. Depois mandaram uma carta para Simão Pedro, em Jerusalém, que também gostou muito da ideia, e se espalhou, e todos passaram a se chamar, se denominar como cristão. Mas foi a ideia dele, de Lucas. Oi, irmão. E esse Lucas é o que está lá naquela parte da Bíblia? Exatamente. O nosso irmão está perguntando se esse Lucas é o da Bíblia. É aquele que escreveu um dos evangelhos. Aí que colocou esse termo aí, cristão. Não, esse termo cristão ele sugeriu lá na igreja de Antioquia e o pessoal aceitou. E aí, viu? Aí se espalhou. Mas ele não está escrito isso lá no evangelho, não. Lá está na obra Paulo Estevão. Aliás, eu nem tenho certeza. Talvez nos Atos dos Apóstolos esteja escrito isso. A gente pode pesquisar, mas é uma boa pergunta, viu? E esse Lucas é o Lucas que era apóstolo de Cristo, não? Porque, na verdade, não houve um Lucas apóstolo. Mas ele é um dos que escreveu, porque ele tem chegaram até nós, né? 4 evangelhos. O de Lucas, o de Marcos, o de Mateus e o de João. João e Mateus eram apóstolos de Jesus, seguidores diretos, fazia parte dos 12. Mas Lucas e Marcos não. Lucas foi esse médico que era muito amigo de Paulo. Paulo queria escrever, porque esses evangelhos todos, a gente tem notícias, alguns estudiosos nos trazem, que só surgiram os evangelhos por força de Paulo de Tarso. Porque o primeiro texto do Novo Testamento não foi um evangelho, foi uma carta de Paulo. Eu soube disso um dia desse. E ele foi que incentivou as pessoas a escreverem suas memórias, porque só havia algumas anotações, mas no formato de evangelho não havia. E ele tinha receio que aquilo se perdesse, né? Era interessante que aquilo fosse divulgado, aquela mensagem. Então, ele queria escrever um, só que aí ele foi preso. Aí ele solicitou Lucas que escrevesse. Então, veja só, João e Mateus escreveram os evangelhos dele com base nas suas próprias memórias, porque eles estavam ao lado de Jesus. Lucas escreveu com base nas memórias de Maria de Nazaré. Ele foi, imagina que coisa linda, você sentar ao lado de Maria de Nazaré e ele narrando. Muito provavelmente por isso, o texto evangélico de Lucas, ele detalha muito mais o nascimento de Jesus. O de Marcos, por exemplo, não fala disso, né, porque ele se baseou nas memórias de Maria. Já o de Marcos é João Marcos, era o sobrinho de Barnabé, esse que eu falei para vocês, que era lá da igreja de Antioquia. Veja como essa igreja foi importante. Aí a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Mãe de Jesus. Agora vamos fazer o seguinte, porque como ele está transmitindo,
se eu ficar interagindo, o pessoal não vai ouvir a pergunta de vocês. No final, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente estende, tá certo? Porque senão o pessoal não vai conseguir entender a pergunta, tá certo? Mas essa Maria é Maria, mãe de Jesus. E por isso que ela tinha as memórias dela, as memórias mais vivas do nascimento dele, né? E Lucas transcreveu isso. Por outro lado, Marcos era o sobrinho de Barnabé e escreveu com base nas memórias de Simão Pedro. E por isso que o evangelho de Marcos é aquele evangelho, assim, ele é bem dinâmico, ele é direto ao assunto, ele já começa com João Batista fazendo batizado, Jesus chega e é batizado, ele já vai, a velocidade é outra. Por quê? Porque Simão Pedro era um homem prático. Então a narrativa dele era uma coisa mais dinâmica. Ele não era um intelectual, não era um erudito, né? Mas era um homem que fazia as coisas acontecer. Notável Simão Pedro. Pois bem, então voltando para a história, Lucas deu essa dica. Mas aí o que acontece? Havia nessa igreja muita harmonia. Inclusive um dos trabalhos que eles faziam, muito bonito, que espero um dia a gente fazer aqui, eles se reuniam, iam para o campo, fazer o evangelho no campo. E lá eles se reuniam no meio da natureza, um lugar bem isolado, só tinha os barulhos dos passarinhos vendo aquela coisa, e faziam ali um evangelho no campo. Era uma coisa muito bonita que eles faziam. Quem sabe um dia a gente faz. E o grupo era muito harmônico. Era tão harmônico que acontecia lá um tipo de fenômeno que é muito raro de acontecer. Para ele acontecer tem que haver realmente muita fraternidade, que era um fenômeno de voz direta, que no Espiritismo Kardec nomeou de pneumatofonia, que é um fenômeno de voz direta, porque nós temos o fenômeno da psicofonia, onde o espírito, que é o mais conhecido, né? O espírito se aproxima da pessoa, o médium dá aquela passividade e fala, o espírito fala através do médium. Mas a pneumatofonia não. A voz aparece no ar e todo mundo ouve, e é aquela coisa, alguns até se assustam. Inclusive, esse fenômeno não é novidade nenhuma, que a Bíblia traz, porque Moisés não conversava com a sarça, conversava com Deus, era a sarça. Era um fenômeno de voz direta. Tanto é que a gente sabe que não é exatamente Deus, né? Eram espíritos superiores que se comunicavam com ele. Mas o texto bíblico dá conta que o povo, às vezes que Deus, no caso, esse espírito elevado, né, falava e o povo ouvia através do fenômeno de voz direta, eles tinham medo. E disseram a Moisés, olha, converse com Deus a parte, depois você vem falar para a gente, porque eles ficavam com medo. Era uma voz direta, se aquela voz, imagina, ele está conversando aqui e de repente um espírito começa a falar e todo mundo ouvindo, ninguém sabe de onde. Dá um medinho, né? Somente quem não conhece ainda, né? A gente que já é espírita não ia estranhar. Mas iríamos ficar bastante, assim, admirados, com certeza, é um fenômeno raro. E na igreja de Antioquia ele acontecia com frequência. Só que tem um detalhe. Depois que Paulo e Barnabé começaram suas viagens de divulgação do cristianismo, depois de alguns anos, quando eles retornaram a Antioquia, esses fenômenos tinham acabado. Não tinha mais essa mensagem de voz direta. Sabe por quê? Porque aquela harmonia que havia no passado se quebrou. Começou a haver disputas por poder, o tesouro passou a ser poder, né? O tesouro passou a ser disputas materiais, ver quem é que manda, quem é que tem mais conhecimento, quem é que tem mais isso, mais aquilo. Aí a vibração caiu, aqueles fenômenos notáveis pararam. E Paulo percebeu de pronto, que era muito observador. Pois bem, mas por quê? Por que isso acontece? Qual é o detalhe aí que acontece, que faz com que esses fenômenos mais sutis parem de ocorrer? O que faz com que essa presença espiritual superior mais marcante, ela se afaste de nós? É a reflexão que a gente vai fazer hoje, sobre a virtude essencial. Tá certo? Porque, de fato, gente, eu vou até contar uma história, acho que dá tempo, que eu acho que já contei para vocês. Um homem vinha dirigindo na estrada, estava de boa, com a janela aberta, aquele ventinho. Quando ele era uma reta, no final da reta tinha uma curva. Quando ele vai chegando próximo da curva, ele vê que vem um carro, sai de lá da curva, assim, meio derrapando, meio descontrolado, e ele desacelera um pouquinho o carro dele, o carro vai chegando perto dele, é uma mulher dirigindo, a mulher, quando passa por ele, ela grita, porco! Aí ele ficou uma fera, né? Na mesma hora, disse, não, comigo não, ele virou vaca, respondeu na mesma hora para ela, né? Quando ele faz a curva, tinha um porco na estrada. Então, essa história que parece uma anedota, mas ela para mim é muito significativa, porque ela trata aí
da falta dessa virtude que ele considera essencial. Porque o nosso olhar em relação à vida, ele é muitas vezes míope. Porque imagina só, qual foi o problema da mulher? Ela teve uma boa intenção, não teve? De avisar o homem que havia um pouco na história. Só que ela partiu de uma premissa de que ela comunicou de um jeito que só ela tinha condição de entender. Ela não levou em conta a dificuldade que o outro teria para entender a mensagem dela. E deu uma mensagem que era dúbia. Ele, por sua vez, ele reagiu de imediato como se ela fosse um adversário, como se estivesse sendo agredida. Ele fez a interpretação a pior possível. Né? E eu não sei o resto da história, não sei se ele bateu no porco, o que aconteceu. Mas o fato é que o que faltou em um e faltou no outro foi enxergar o seu irmão. Enxergar a necessidade do outro. Enxergar as dificuldades do outro. Porque se ela gritou porco para mim, não tinha muito. É preciso raciocinar. Por que motivo ela teria de me xingar? Não era isso, né? Ou seja, eu não entendi a mensagem porque eu tive muito má vontade. A minha leitura de vida é muito, assim, de briga, de confusão. Então, o que falta nesses casos é a humildade. Porque a humildade, sem dúvida, ela é a virtude por excelência, ela é a virtude essencial. Não é à toa que quando a gente pega o Evangelho lá em Mateus, que temos as bem-aventuranças, quem lembra qual é a primeira bem-aventurança que está lá? Alguém que está no Instagram aí, lembra? Não, no Evangelho mesmo, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que interessante, pobres de espírito aí, às vezes é mal compreendido, pobre de espírito não é espírito de porco, não é alma cebosa, não é isso. Né? Como é que não tem esse termo aí, não é? Não, pobre de espírito é aquele que é humilde, aquele que é modesto, é aquele que não se vangloria, não se acha melhor do que os outros. Esse é o pobre de espírito. Essa expressão de Jesus significa isso. Né? E é deles o reino dos céus, que é esse estado interior, né? Que só é obtido se eu tiver humildade. Ou seja, quem não tem a humildade não chega no reino dos céus. Por quê? Porque a humildade é uma forma de olhar para a vida diferente. Porque o que se contrapõe à humildade é o orgulho. O orgulho, ele é como se fosse uma lente turva, um véu que encobre nossa vista, e a gente enxerga as coisas como se tudo estivesse à nossa disposição, como se eu fosse melhor do que todo mundo, que eu fosse o centro das atenções, todo mundo tem que me entender. Isso não é raro a gente ver. Deixa eu contar um caso. Eu conheço um caso, olha que para mim era marcante. Uma mãe, ela não era uma mãe ruim. Veja, entenda bem. O problema é que o orgulho nos cega. Então ela reclamava do filho: menino, você tem que estudar, está tirando nota baixa, você tem que estudar, aprenda a estudar. E reclamar e brigar com ele o tempo todo. E aí eu reparava. Aí quando ele ia estudar, que ele começava a se concentrar, menino, vai ali resolver não sei o quê, menino, faça aquilo ali, menino. Ela mesmo não deixava ele estudar e depois ela reclamava que ele não estudava. A chance dela fazer isso sem perceber é muito grande, porque nas nossas relações o orgulho nos cega. A gente só enxerga a nossa necessidade, o nosso ponto de vista e não percebe que o outro está em dificuldade. E isso nas relações é muito comum. Entre o marido e mulher, por exemplo, um quer que o outro ofereça algo que não tem condições. Por exemplo, como é que a mulher vai após um dia inteiro de trabalho, às vezes ela trabalha fora, depois ela volta, trabalha em casa, às vezes cuida dos filhos, nem sempre o marido ajuda na educação dos filhos, né? Hoje está mudando, graças a Deus, mas ainda o peso sobre a mulher é muito grande. Então, como é que ele pode, em algum momento, exigir que no fim da noite ela esteja descansada, bonita e charmosa para estar com ele? É muito difícil que ela consiga isso. Ela vai estar exausta, né? Então, a mesma coisa, há exigências que a mulher faz em relação ao homem, que, por exemplo, há mulheres, às vezes, que quer que o homem seja a pessoa mais educada e delicada, que sabe tratar com aquele esmero, mas que, em qualquer momento que alguma ameaça vai se torna um leão. Nem sempre ele vai conseguir isso. Como é que a pessoa muda de uma pessoa pacífica para uma pessoa belicosa de uma hora para outra? Também não é uma coisa simples de fazer. É só um exemplo
tenho visto na prática, mas não dá para generalizar, né? Mas a gente encontra isso. O que nos chama a atenção é o fato de que nem sempre nós estamos com o olhar aberto para entender e olhar o outro como um irmão. A gente se acha tão importante, a gente acha que sabe tantas coisas, mas isso é uma miopia. Essa semana mesmo saiu uma reportagem, foi sobre vida alienígena, que a NASA emitiu um relatório, né, falando que os OVNIs, ela reconhecendo que a existência desses objetos voadores não identificados, mas dizendo que não há como relacionar a vida extraterrestre com esses OVNIs. Não disse nem que sim, nem que não. Mas o administrador da NASA, o que me chamou a atenção, olha só, é o cara que comanda a agência espacial norte-americana, que é muito avançada. Ele dizia o seguinte: a minha visão pessoal é que existe vida extraterrestre. Eles não têm provas, mas assim, considerando que a grandeza do universo, que eu não consigo entender, veja, se o cara que é o administrador da NASA não consegue entender a dimensão do universo, imagina a gente que é uma pessoa comum. Então, o universo é gigantesco, e aquele que deu origem a todo esse universo é mais ainda, que é Deus. Então, a pessoa orgulhosa não enxerga a sua pequenez diante de Deus, acha que pode tudo, alguns até se incomodam, o orgulho num estado mais avançado, quer se comparar a Deus. Às vezes não diz, mas nos atos demonstra isso. Querendo resolver tudo. Até é comum, né, em alguns momentos, que ele diga assim, né? Deus, deixa comigo que agora eu resolvo. É comum dizer isso. Como se a gente não precisasse de Deus o tempo todo. E Ele está o tempo todo nos ajudando. Mas o orgulho ele nos cega. Porque além de não fazer com que a gente não admita profundamente a nossa pequenez diante da criação de Deus, diante do nosso processo evolutivo, que ainda é muito pequeno, embora não somos insignificantes e sem valor, de forma alguma, tem muito valor, mas nós não avançamos muito. Não é à toa que Sócrates, quando disseram a ele, olha, você é o homem mais sábio da Grécia, ele disse, tudo que sei é que nada sei. Ou seja, porque quanto mais o espírito ele aumenta a sua inteligência, mais ele tem uma compreensão da sua pequenez diante do universo. Pois bem, então a humildade nos ajuda a mudar esse olhar. A gente começa a olhar os outros, além de olhar Deus de uma outra maneira, a gente compreende a nossa pequenez em relação, a gente se submete à sua vontade, mas também a gente olha todo mundo como irmão. O humilde não é aquele que se acha menor, porque isso aí é baixa autoestima. Não é esse o caso. A humildade é aquilo que faz nos iguais. Tá certo? Bom, então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem muito interessante, que é uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem como a humildade ela é importante. Olha o que ele diz. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desfiguram e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Obrigado. O orgulho. E no final ele termina assim: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. Escolho, no caso, é o orgulho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia devem se reencontrar. Então veja só, né? O Espírito deixa claro aqui que a humildade é a virtude essencial. É melhor ter pouca virtude, mas ter modéstia, ter humildade, do que ter outras tantas virtudes e faltar a humildade. Porque o orgulho, ele tisna, ele mancha a minha boa intenção. Ele dificulta a minha entrada no reino dos céus, que é esse estado de espírito profundo e superior. Estado de espírito, né?
Então, quando, por exemplo, eu vou fazer uma obra de beneficência, entregar algo para alguém, material, um cobertor, uma feira, um alimento, isso é uma virtude? Sim. Mas se eu fizer isso com ares de superioridade, isso mancha a minha virtude. Vou dar um exemplo. Eu já contei essa história para você, mas vou contar novamente. Para a gente ver esse aspecto. Há muito tempo atrás eu fiz um trabalho, a gente fazia a campanha do quilo, que por sinal está se organizando para começar aqui em nossa casa também. E durante a campanha do quilo a gente observava uma ou outra casa que passava dificuldade e depois ia lá para ajudar. A gente não fazia na hora da campanha do quilo, porque a orientação é, você colocou ali dentro do saco, né, as doações, você não tira para dar a ninguém. Você leva para o centro e faz a distribuição. Mas você pode ir depois, naquele lugar que você percebeu que estava passando dificuldade. E tinha uma casa muito pobrezinha, e havia uma senhora que morava lá, a gente bateu, ela disse que não podia ajudar porque não tinha nada, e realmente ela não tinha nada dentro de casa. E ela morava, era uma senhora já de idade, morava ela e sua irmã, as duas de idade. E lembra dessa história? Eu já contei. Ah, que bom. Então, deixa eu ver. Então, ela cuidava da irmã, as duas eram as senhorinhas mesmo. Acontece que uma que a gente falou com ela, ela tinha sanidade mental, a outra não tinha. Tinha problemas mentais severos. A ponto do seguinte, a outra não podia sair para trabalhar, porque a outra, ela tinha que tocaiar a irmã o tempo todo, se deixasse ela só. Ela tirava a roupa e saía correndo pelo meio da rua. Vê a situação. Então ela tinha que tocaiar a irmã o tempo todo. E aí dificultava para ela poder ir ganhar. Aí ela alugava um espaço que ela tinha, a casinha dela tinha um outro vão, ela alugava, só que o pessoal que estava lá não estava pagando a ela. Ou seja, ela estava sem nada. Enfim, a gente voltou lá e deixou uma feirinha para ela. Quando ele estava saindo, aí ela, foi eu e Pedrão, Pedro Petrone, meu amigo Pedro Petrone. E aí quando a gente estava saindo, ela disse assim, olha, eu vou passar como que a gente deixou, né? Eu vou passar um cafezinho para a gente tomar. Beleza? Aí veja o meu raciocínio na hora. Ela já não tem nada. A gente deixou uma feira aqui para ela. A gente vai consumir o que a gente deixou, que ela já tem pouco. Vocês fariam esse raciocínio também? Não? Mas a princípio poderia ser, né? Alguns sim, alguns não. Eu fiz esse raciocínio na hora e disse, olha, ele não vai querer não, que a gente tem que sair agora. A gente tem uma desculpa, né? E fomos saindo. Quando eu ia saindo, aí um amigo espiritual me deu aquele alerta, né? Volte, aceite. Quando eu me viro, ela estava com um semblante triste. Aí eu olhei para ela e disse, mudei de ideia, eu vou aceitar seu cafezinho. Aí a gente voltou, eu e Pedro, sentamos lá, ela preparou um cafezinho, tomamos um cafezinho no copo americano com 2 bolachinhas creme cracker cada um. Foi um café delicioso e ela estava feliz porque ela estava recebendo pessoas na sua casa, ela estava doando, ela estava participando da vida. E ela, veja, mas a minha dúvida que eu fiquei me perguntando é, por que eu não aceitei de pronto? Porque aparentemente é uma virtude, porque eu não quis gastar o que ela já tinha de pouco, mas na verdade aí entra a mensagem. Faltou humildade, faltou olhar para o outro como um irmão. Então você vai, não, eu sou um benfeitor que deixei aqui, não falta nada na minha casa, não faz sentido, falta de humildade. E aí, dá para entender o que o irmão está dizendo aqui? É melhor ter mais humildade e menos virtude do que muita virtude faltando humildade. Então, aceitando foi uma coisa maravilhosa. Então, são esses pequenos exemplos que a gente aprende. Por outro lado, há espíritos que já desenvolveram essa humildade e, por desenvolver essa humildade, o seu olhar perante a vida é diferente. Ele consegue enxergar coisas que o orgulhoso não enxerga. Simplesmente passa despercebido. Um exemplo disso era Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o médico dos pobres. Bezerra de Menezes era tão dedicado aos sofredores que ele, se tivesse 100 pessoas para serem atendidas no dia e essas 100 pessoas não tivessem como pagar, ele atendia as 100 de graça. Muito ao contrário do que a gente vê hoje, há médicos, com todo o respeito a todos os médicos,
que cada um tem o seu jeito de trabalhar e cada um faz o que pode. Mas muitas vezes, se você for marcar uma consulta e for plano de saúde, você consegue uma vaga daqui a uns 3, 4, 6 meses. Se for particular, consegue talvez depois de amanhã. E se for nem particular, se não tiver dinheiro, não tiver plano de saúde, a chance de ser atendido é quase zero. Né? É praticamente zero. Basta a gente ver que André Luiz passou por isso. André Luiz, que escreve por Chico Xavier, era médico. Quando desencarnou, quando foi fazer um balanço lá, durante toda a sua vida profissional, ele só atendeu de graça uma vez, uma senhora. Uma vez, única. Todas as outras foram pagas. Nada contra você fazer o seu atendimento pago. Tudo bem, é o seu trabalho. Mas por que não, vendo tanto sofrimento, não atender algumas pessoas? Mas é uma escolha. Ele fez a escolha dele. Para surpresa de André Luiz, não sei se vocês se lembram disso em nosso lar. A única pessoa que fez uma prece para ele foi justamente essa senhora que ele atendeu de graça. Nenhuma outra pessoa lembrava dele. Nem sequer os familiares. Imagina o que perde agora. Imagina o que é Bezerra. Que passou sua vida inteira enxergando a necessidade do seu irmão. Né? A tal ponto que os amigos dele, mas Bezerra, ele ficava... Quando ele atendeu, só não tinha como pagar, não tinha como comprar remédio, ele dava o dinheiro dele. Ele chegou a dar o anel de formatura dele. É muito desprendimento. Tá? Não estou dizendo que ele tem que fazer exatamente igual a ele, não. Que ele não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. A gente pode ir começando a fazer uns pouquinhos, o exercício. Um pouco menos, mas fazendo. E regularmente ele pode fazer. Então acontece com certo... Sim, aí os amigos que faziam, para ele não ficar prejuízo, que às vezes ele ficava sem dinheiro nenhum. Os amigos encaixavam lá pessoas que pudessem pagar nos dias para poder alguma pessoa pagar e ter alguma renda. Os amigos faziam essa ajuda para ele. Pois bem, um certo dia ele estava fazendo uma palestra na Federação Espírita Brasileira, que na época era no Rio de Janeiro. Isso foi em 1800 e alguma coisa, 56, se não me engano. 1856. Acho que foi. Não importa. Foi lá em 1800 e alguma coisa, porque o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, né? Então não foi 56. Então ele estava lá, fazendo a sua prédica. Quando ele terminou, ele era tão zeloso, tão preocupado com seus irmãos, que ele terminava a sua palestra, ele ia conversar com os mais chegados, olha, o que eu falei foi ofensivo para alguém? Será que eu magoei a sensibilidade de alguém? Ele tinha esse cuidado, que alma, né? E aí ele estava conversando com um e com o outro, de repente ele passa aquele salão enorme, quando ele olha lá no fundo, ele vê uma pessoa, na mesma hora ele para, e diz, aquela pessoa precisa de mim. Então ele para ali, pede licença ao pessoal e sai e vai ao encontro daquele homem. Está lá com os cabelos assanhados, a roupa meio maltrapilha, um pouco sujo assim, e muito abatido. Então ele se aproxima e diz, meu irmão, tudo bem com você? Eles... Olha, Bezerra, eu queria lhe dizer, porque eu estou com muita dificuldade, estou desempregado. Minha esposa e meus 2 filhos estão em casa doentes e famintos, não têm o que comer. Eu mesmo estou aqui faminto e estou com febre. Não sei mais o que fazer. E aí Bezerra, na mesma hora, ele se apiedou, né? Ele sentiu compaixão por aquele homem. E aí procurou, só tinha passagem do bonde, que era bonde naquela época. Não tinha mais nada, até o anel já tinha dado. Não tinha nada para oferecer de material àquele homem. Então ele parou, ele é muito ligado a Maria de Nazaré, né? A Maria, mãe de Jesus. Então ele fez uma prece muda, pedindo ajuda a Maria. E aí ele teve uma intuição, uma inspiração, que veio do mais alto. Ele disse, meu irmão, você confia na nossa Mãe Santíssima? Ele disse, confio muito. Então, meu irmão, receba um abraço vindo diretamente de nossa Mãe Santíssima. Então ele abraça forte e demoradamente aquele Senhor. E os 2 choram. E depois Bezerra diz, meu irmão, vá para a sua casa. Quando chegar em casa, você abrace sua esposa, abrace seus filhos e vamos confiar que nossa Mãe Santíssima vai cuidar desse caso. E aí o homem foi embora e Bezerra também. E Bezerra foi no caminho, meu Deus, eu não tinha nada para oferecer. Será que eu fiz tudo o que era possível para ajudar aquele meu irmão? Mas ele realmente não tinha o que fazer mais. Aí, então ele foi para casa. Mas depois ele esqueceu, porque era tanta gente sofrida para ele atender. Passou-se uma semana. Ele estava novamente fazendo sua palestra.
E quando ele termina, ele vê que está o mesmo homem lá naquele mesmo lugar. Ele vai até ele e o homem está sorridente. E aí ele diz, meu irmão Bezerra, muito obrigado pela bênção concedida. Aquele seu abraço foi uma bênção na minha vida. Eu já saí daqui me sentindo melhor. Quando cheguei em casa, eu abracei minha esposa e meus filhos. Fizemos uma leitura do Evangelho, bebemos água e fomos dormir. Parecia que estávamos alimentados. Acordamos sem fome nenhuma e ninguém mais doente. Eu me levantei bem disposto e tive a intuição de ir por uma rua. E quando eu fui caminhando por uma rua, uma porta se abre. Eu conto minha situação para essa pessoa e essa pessoa se condói e me arruma um emprego. Estou empregado já. E só o pai de família, né, que já passou por isso de chegar em casa e não ter o que dar aos seus filhos, sabe o tamanho dessa dor. Do bom pai, né? Porque a pessoa, a gente sabe que são aqueles que estão na infância espiritual, não ligam, né? Cria os filhos de qualquer jeito. Mas aquele que é um espírito já mais amadurecido, ele sofre muito. Ele é responsável, ele quer abastecer sua casa. Então os dois se abraçaram ali novamente e fizeram uma prece a Maria agradecendo. Mas o que chama a atenção é o fato de que aquele que tem humildade, ou seja, aquele que olha para o outro como um irmão, não olha se achando nem melhor, nem maior, nem inferior, olha como um irmão, como um igual, ele consegue enxergar a necessidade. E sua ação ela é diferenciada. E é protegida pelos bons espíritos que nos acompanham. Allan Kardec nos fala, na introdução, nas primeiras frases iniciais do Livro dos Espíritos, chamada Prolegômenos, ele fala de uma mensagem que recebeu da falange do Espírito de Verdade, fazendo um alerta para ele. Deixa eu ler para você. Olha só o que os espíritos amigos... Como é o nome dele? É dele? É ele ou é ele? É ele, qual é o nome dele? É Theo, pronto. Já tem Bob tem vindo nos visitar, agora Theo. Depois, quer trazer ele aqui, pessoal, ver? Traz ele aqui, por favor. Pode ver, né? Para Theo ver. Eu não vou aparecer não. Não precisa aparecer não, só apresenta a Theo aqui. Vem, Isis, vem, Isis. Porque Bob... O pessoal já conhece Bob, vai conhecer Theo. Vamos conhecer Theo agora. Vem, Isis. Muito bem. Vem, ô Chico. Vem, cuida não. Oxe, Isis. Vai pra ir lá com ela. Vai lá com ela. Olha aqui, vem, Isis. Olha o Theo aqui, ó. O Theo vem nos visitar hoje. Tudo bom, Theo? Não é, Theo? É da bicha. Pronto, vem aí, vem. Vamos pegar ele. Pronto, pessoal, vocês conheceram o Theo, viu? Já conheceram o Bob, agora conheceram o Theo. Vem cá, Isis. Vem pegar aqui. Ficou com vergonha, foi isso. Pronto, pega aqui, ó. Pronto. Olha a coleguinha. Olha a coleguinha. Muito bem, pessoal. Então, Kardec faz esse comentário em Prolegômenos, né? Olha só o que os espíritos amigos dizem para ele. Olha a advertência. Se essa advertência serviu para Allan Kardec, que dirá para nós, hein, que somos seus seguidores. Olha só, vou ler só o finalzinho, tá? Os espíritos dizem o seguinte: lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. Então, todo aquele que deseja acender no coração do seu irmão a fé, a esperança, a certeza da vida após a morte, a confiança na bondade irrestrita do Pai que está nos céus, ele precisa alimentar e desenvolver o sentimento de humildade, porque senão será como um cego. E o que ele diz, como é que um cego vai demonstrar a luz para as outras pessoas? Se isso tem uma impossibilidade do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, isso é muito mais grave, é muito mais sério. Então, nós que somos seguidores de Jesus, que estamos aqui nos dedicando a aprender a sua mensagem sob a ótica espírita, para a gente ter assistência dos bons espíritos, a gente tem que exercitar a humildade.
E Bezerra de Menezes, que é um exemplo para nós, quando ele desencarnou, ele continuou trabalhando nessa área para desenvolver a humildade. Tanto é que o trabalho da campanha do quilo, que foi inspirado por Bezerra de Menezes, né, pelo menos aqui para o Brasil, mas a gente sabe que quem lembra, quem foi que começou a fazer a campanha do quilo? Não tinha esse nome, mas quem foi que começou a botar um saco nas costas e pedir pelos pobres? Alguém se lembra? É uma figura muito conhecida nossa. Vocês estão esquecidos. Papai Noel? Papai Noel? Tudo bem. É porque era uma figura mais folclórica, mais simbólica, né? Mas tem também, era o São Nicolau que fazia esse trabalho com as crianças, né? Acho que é São Nicolau, se não me engano. Mas há uma outra personagem que trabalhava mais diretamente, esse pedindo para os pobres mesmo, né? Francisco de Assis. Então a origem da campanha do quilo, sem dúvida, é com Francisco. Era ele que se vestia de uma forma muito simples e botava o saco nas costas e ia pedir de casa em casa para os pobres. E a campanha do quilo é uma tentativa de reviver essa prática de Francisco. E aí, o interessante é que a gente pensa assim, qual o objetivo da campanha do quilo? É alimentar os pobres? É fazer arrecadação e alimentar os pobres? Tudo bem, está valendo, concorda? Está valendo. Mas não é o principal objetivo. Será que o principal objetivo é, então, a gente como espírita deixar uma mensagem lá, para que a pessoa possa fazer uma reflexão? Isso é um objetivo também? Também, porque muitas pessoas já deixaram de se suicidar, de acabar seu casamento, de haver uma agressão dentro de casa, porque receberam aquela mensagem, faz aquela reflexão e muda, né? Tira o foco daquele problema, pelo menos momentaneamente, aí salva de uma desgraça. Então tem esse objetivo também. Mas também, será que tem o objetivo de proporcionar à pessoa que está sendo visitada, dela também ajudar e ser caridosa? Também, concorda? Porque eu chego lá, a pessoa vai doar Eu já vi casos, gente, de pessoas que doam uma caixa de fósforo, que doam uma banana, porque tem pouco, né? Mas doa. Né? Isso é incrível, porque o trabalho da campanha do quilo, a experiência mostrou que os bairros mais pobres, você volta abarrotado de doação. Os bairros mais ricos nem sempre. Eu fiz uma campanha do quilo, mas eu acho que fez comigo, lá em Arco Verde, num bairro mais pobrezinho da cidade de Arco Verde. E a gente precisou parar, levar os sacos para um lugar, para esvaziar ele, para poder continuar, porque era tanta doação, que a gente já vinha envergado dos pesos nas costas. Um bairro pobre. Por outro lado, às vezes, no bairro isso você toca, não é atendido, e às vezes volta com um saco murchinho. Não é raro. Não é sempre, tá? Que em todo lugar há expressões de caridade. Mas esse objetivo também faz sentido, né? Você proporcionar ao outro a chance de colaborar, de ser caridoso, de desenvolver as virtudes em si. Mas o principal objetivo da campanha do quilo, e está descrito na obra A Campanha do Quilo, o Bom Combate, de Elias Sobreira, é o exercício para que o espírita possa desenvolver a humildade. É exercício de humildade. Botar o saco nas costas, pedir na rua, vai ouvir gracinha, vai trabalhar, vagabundo. Né? Houve essas coisas, realmente. Né? Inclusive, eu tive a grata satisfação, não sei se já contei a vocês, de conhecer pessoalmente Elias Sobreira. E Elias Sobreira era diferenciado demais. Né? Ali a humildade chegou e ficou. Porque as histórias dele são lindas. Né? Por exemplo, aquela onde ele vai pedindo. Ele era muito destemido, e numa época que era muito difícil, até preso ele foi por isso. Então ele tinha um local que ele tinha umas pessoas bebendo, ele disse, vou pedir lá, e pediu. Pediu para as vovozinhas, né, que ele ajudava os abrigos das vovozinhas. Um homem na memória escarrou assim, cuspiu na mão dele. Ele tirou o lenço do bolso, limpou a sua mão, e disse assim, obrigado, meu irmão, você já deu o que eu mereço, agora deu das vovozinhas? E aí, não é que o homem deu também. Porque é tanta humildade que o outro não resiste. E ele era assim, você chegava na casa dele, ele beijava a sua mão. E não era, não é aquela coisa que não tinha ninguém filmando para ele aparecer, não. Você chegava, só você e ele, ninguém está vendo. Ele beijava a sua mão. Assim, aquele respeito pelo outro. Porque humildade é isso. É um olhar que a gente tem para olhar para o outro como um irmão, uma pessoa realmente que é um chegado mesmo. Ainda que não desfrute das minhas intimidades,
mas é meu irmão. Porque talvez o maior equívoco que a gente tem em nossas existências é essa coisa de que vivemos separados do outro. Não, nós somos seres interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Não, eu sou independente, eu tenho minha vida. Sim, mas quem é que faz o pão que você compra e bota na sua cama? Quem é que traz a água que vem não sei de onde para chegar na sua torneira? Quem é que faz o trabalho que chega a luz para acender sua lâmpada? Nós somos interdependentes. Ninguém é totalmente independente. Não existe isso. Então a gente tem que olhar para o outro como nosso irmão. Pois bem, para a gente finalizar, tenhamos esse olhar, esse cuidado, um exercício que a gente faz para tentar enxergar melhor a necessidade do outro. Não exigir do outro o que ele não pode dar ainda. Compreender a limitação do outro. Quando formos falar com alguém, tentar explicar de uma maneira que o outro entenda. Ter aquele cuidado, que existe uma prática, todos nós fazemos isso, de querer que o outro leia nossos pensamentos. Então, isso no trabalho é muito comum, dar uma instrução para o outro, uma instrução muito curta, querendo que a pessoa faça assim, mas você não explicou direito o que era para fazer, o outro não vai conseguir entender. Isso é falta de humildade, porque eu não estou enxergando o outro como um ser que tem dificuldade, tem suas limitações, e precisa que eu explique de uma maneira adequada para que ele possa desempenhar suas atividades. São pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Pois bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos seguir adiante nessa tarefa que não é fácil, não é fácil. Toda tentativa da gente desenvolver virtudes, notadamente da humildade, ela encontra barreiras, encontra inúmeros desafios, mas vale a pena a gente empreender esse caminho. Porque quando a gente começa a empreender esse caminho, os bons espíritos chegam e vão nos apoiar, nos secundar, nos dar todos os recursos para que a gente possa seguir adiante. Então, meus irmãos, muita paz, que Deus abençoe a todos nós. Mas é muito bom de ouvir tudo isso, né? Terminar um domingo, começar uma semana, vindo da coisa boa. E o Orlando tem umas histórias boas danadas, né? Uma história que depois serve para nos inspirar a mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Que ele é muito abençoado, muito iluminado. A gente só tem a agradecer a Deus por tudo isso. Isso é muito importante. Aproveitando o gancho dele aí da humildade, em Mateus, acho que é Mateus 18, 21 a 35, fala exatamente do perdão, né? Onde Pedro começa perguntando quantas vezes deve perdoar-se, 7 vezes. E Jesus, naquela sua calma, tranquila, diz: não, Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7. Então isso faz parte da humildade, né? Vamos ser humildes para sabermos perdoar. E muito obrigado a todos, os amigos e irmãos do Instagram. Temos alguns avisos, porque o pessoal que vai tomar passe continue em prece, mantenha o coração tranquilo, poder receber a prece. Temos a água fluidificada. O pessoal do Instagram pode deixar também sua garrafinha lá durante a nossa palestra aqui e tudo. E toma um copinho, vou mostrar aqui, esse copinho aqui você toma em jejum. E à noite, quando for dormir, faz uma prece, faz uma oração e agradece a Deus e toma essa água bem calma, para que refrigere o coração, a alma, o nosso espírito. Isso é importante. A gente às vezes está meio para baixo e essa água fluidificada nos enriquece muito a alma, o nosso espírito, o nosso coração. E permanecemos em paz, que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado a todos. E eu queria convidar a nossa irmã Janaína para fazer a nossa prece final. Muito obrigado. Boa semana a todos. Boa tarde a todos. Senhor Jesus, te agradecemos por essa tarde, por essa palestra que tu nos desse, com orientações, para que possamos, cada dia, um pouquinho mais, estarmos mais próximos de Ti, exercitando no nosso dia a dia a humildade. Que possamos levar essas palavras no coração, colocar em prática nas nossas vidas, nos passos possíveis para cada um de nós, mas que tenhamos isso em mente, que não esqueçamos de todos os dias exercitar um pouquinho o que Tu também nos ensina, a humildade. Te agradecemos, te pedimos que nos guarde, nos proteja, nos oriente durante toda essa semana. Te
te agradecemos por esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde. Então chegamos ao final dessa palestra. Quarta-feira, só avisando, teremos nossas preces, nossas vibrações. E quem quiser deixar o nome, deixa o nome dos encarnados, encarnados. Pode até mandar no Instagram, né? Se tiver alguém que a gente citar o nome no Instagram, manda o nome aqui para a gente fazer essa prece, essas orações para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigado a todos, uma excelente semana. Papai do Céu nos ilumine cada vez mais. Assim seja.